Thaís, você citou na sua fala aí o governador Tarcísio, e a gente sabe que nessa reta final, nessa retinha final aí no início da tarde, ele fez uma fala polêmica dizendo que o PCC apoiava o voto em bolos. Ele disse isso durante uma entrevista. Então a gente vai assistir um trecho disso agora, que daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso, tá? Vamos ver se o vídeo roda aqui. De conversas, né, e de orientações que eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, agora isso não vai ter influência nenhuma nisso. Prefeito. Que eles estavam orientando a votar? Hã? Qual era o candidato que eles orientavam a votar em São Paulo? Outros. Então, a gente rodou o vídeo aí, é importante dizer que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele fez esse tipo de acusação sem ter provas, né? E que já houve também uma análise do Ministério da Justiça observando que é uma inverdade. Então, nessa retinha final, onde os eleitores ainda estavam indo votar, nessa tarde, uma fala dessa é uma fala polêmica que sim, é uma fala que provoca, né, o eleitorado aí a, de repente, não depositar o voto num candidato. Queria que você comentasse um pouco sobre isso para a gente, Thaís. Você acha que... O que você acha dessa afirmação infame do governador Tarcísio? E quais que são as consequências disso, né? Se isso pode ser considerado um crime eleitoral, quais que são os desdobramentos que isso pode levar aí? Essa declaração do Tarcísio, especialmente diante do time, né, faltando um pouco mais da eleição, ela é absolutamente irresponsável. Uma figura pública da estatura dele, né, um chefe, líder do estado mais rico do país, é absolutamente responsável e sim, no limite criminosa. Né? Só reforçando aqui, ele fez essa declaração sem apresentar qualquer evidência que tentasse com o suposto pedido de votos do PCC no Boulos, o campanha do Boulos, né, muito rapidamente reagiu com a defesa de eleição. Você tem aí declarações de órgãos judiciais negando que tenha havido um movimento da facção de pedido de votos, e é claro que as informações ainda vão chegar, mas de qualquer maneira, independentemente do ponto de vista factual, vai se desenrolar essa insinuação que o Tarcísio fez, o fato dele ter feito essa declaração às vésperas da ida às urnas, acusando o candidato de conselho, é absolutamente responsável, e acho sim que a campanha do Guilherme Boulos e a AGU se pronunciou também nesse sentido, tem que procurar a justiça para que hajam as medidas cabíveis, né? A campanha do Boulos, eu estou com 2 notícias de crimes, deve se desenrolar de forma grave para o governador. E acho que a questão fundamental e que me chama muito a atenção é que não parece que a campanha, o consórcio Nunes-Tarcísio, precisava de uma infâmia como essa para se manter em vantagem nas eleições. Né? As pessoas estão pensando aí, e deve, né, salvo alguma reviravolta muito provável, sagrar Ricardo Nunes prefeito. As pesquisas vinham apontando isso em todo o tempo. Pode ser que tenham trackings detectados, um movimento detectado. Eu realmente não sei, não faz sentido para mim que o Tarcísio tenha tomado a decisão de fazer uma declaração como essa às vésperas do segundo turno. O Guilherme Boulos comparou muito bem essa situação com um laudo falso com o Marçal de Freitas no primeiro turno. Tem uma questão aí que é irresponsável, que é criminosa e que também me parece muito pouco estratégica do ponto de vista do Tarcísio, de simplesmente soltar uma declaração dessa que vai ter consequências para a reputação dele, ele que nesse balé de tentar se apresentar como um candidato da direita tradicional, mas de cortejar também o bolsonarismo, que é quem lhe dá os votos. Manifestações como essa só mostram que a fantasia de moderado é de fato uma fantasia. Então, não faz sentido, além de ser irresponsável no limite criminoso, como eu disse, do ponto de vista estratégico, não faz o menor sentido, no meu ver, que o governador tenha tomado essa decisão. E quando a gente assiste esse vídeo, né, ele faz uma menção ao voto do outro, quando interpelado por um jornalista, como diz, mas sem muita convicção, ele fala baixo, diz Boulos. Me parece que talvez naquele momento ele tenha se atentado de que aquilo não foi de fato
uma boa ideia, uma postura aí lamentável do governador Tarcísio de Freitas. É isso aí, Thaís. É absurdo que um governador de estado tenha feito uma fala dessa num dia de eleição, uma fala tão polêmica e criminosa, né? Obrigada, viu, Thaís, pela sua participação. Até mais, até já. Obrigada. Ô, Isa, a impressão que dá a respeito do que a gente estava falando aqui, da fala do Tarcísio, essa acusação de última hora, é que é quase que a gente está numa terra sem lei, né? Onde os candidatos, algumas figuras políticas, vêm tomando essa posição de polemizar, de acusar sem provas. Essas eleições ficaram marcadas muito nessa conjuntura, né? Vale tudo para poder ser eleito, é isso? Infelizmente, e é interessante pensar o timing em que essas coisas acontecem, né? Porque o que tem acontecido? Com as eleições se tornando cada vez mais digitais, né, ou as campanhas se tornando cada vez mais digitais, aquilo que acontece na véspera da votação ou no início da votação faz muita diferença. Por quê? Porque não dá tempo, efetivamente, de você ter uma resposta da Justiça Eleitoral ou da Justiça Comum, que leva um tempo, né, ainda que ela tenha ficado, principalmente a Justiça Eleitoral, cada vez mais rápida em responder, em derrubar fake news, coisas que estão na internet. Mas o que vai acontecendo? Cada vez que você tem essa velocidade Peraí, um minutinho, Isa, desculpa. Aqui, ó, a gente tem o resultado aqui em São Paulo, sai o resultado das eleições aqui em São Paulo, Nunes eleito, vamos ver aí com quantos, 59,56% dos votos, foram somente 89,78% das sessões apuradas, Guilherme Boulos com 40,44%. De voto depositado nele aí. Abstenções? 31%. A gente vai agora chamar a repórter Juliana, que está com o Nunes lá no comitê. Vamos ver como é que está a movimentação por lá? Oi, pessoal, boa noite. Vocês me ouvem bem? Sim, Juliane, seja bem-vinda. Como que está a movimentação aí depois desse resultado? O clima já era de já ganhou, né? Depois ele só foi se consolidando aí com o andamento da apuração, né? Com as urnas sendo apuradas. Aqui no Clube Banespa tem centenas de pessoas que já vieram para cá para acompanhar a apuração desde as 5 horas da tarde. Tá rolando um churrasco também aqui, dá para sentir o cheiro do espetinho sendo assado. E a expectativa é que em alguns momentos os indicadores de fato façam discurso. Juliane, eu estou escutando alguém falar em microfone aí. Você sabe me dizer quem está falando? Se por um acaso o Nunes vai aparecer por aí para dar uma palavra? Ele vai aparecer. Agora ele acabou de ser anunciado aqui pelo mestre de cerimônia, né? Aqui no palco, a principal figura que já falou até agora, né, o Tomás Covas, filho do Bruno Covas, mas também é aguardado o discurso do Tarcísio de Freitas, que também está aqui, mas ainda não subiu ao palco, e do Baleia Rossi. Ok, Juliane. Quando o Tarcísio... Juliana, desculpa, quando o Tarcísio subiu... Eu fui olhar atrás para ver se eles já estavam ali. Tá, ainda não tá, né? Ainda não subiu no palco. Nem o Nunes, nem o Tarcísio, é isso? Ainda. Tá, então a gente vai... Ainda não. Daqui a pouco a gente volta com você, conforme for. Se por um acaso ele subir e for dar alguma palavra, ou o governador, ou então o próprio Nunes, você chama a gente de novo, que aí a gente coloca aí para conversar um pouco, para a gente poder mostrar um pouquinho disso daí. Obrigada, viu? Isa, e aí? A gente estava aqui falando sobre a fala polêmica do governador Tarcísio com relação à acusação do Boulos. Eu estava olhando aqui agora no celular que já há um pedido de prisão pelo PT do governador Tarcísio por conta dessa fala criminosa, acusatória sem provas. E eu queria que você comentasse um pouco essa confusão nessa reta final, que não só a confusão, mas essa polêmica, mais essa polêmica, e agora o resultado, esse resultado nas urnas, né, da eleição aqui em São Paulo. Bom, vou retomar então, finalizar só o que eu ia dizer, que como é que essas coisas estão acontecendo, fake news, acusações sem provas, essas questões que são crimes eleitorais. Na véspera, aconteceu isso com o laudo, né, o laudo falso que o Marçal divulgou, agora há uma declaração grave dessa no dia da eleição. Antes de der tempo, dá pra gente falar o quão grave é e por que isso é diferente de qualquer outra pessoa dizendo isso? Claro. Porque às vezes a gente perde a noção, né, porque o que acontece não é só um governador, é um governador do estado de São Paulo, e o governador, ele
ele comanda as polícias. Então, ou seja, quando o governador vem a público e diz, olha, a gente interceptou, que foi o que ele disse, a gente interceptou uma mensagem no sistema prisional, uma mensagem de um, entre aspas, salve do PCC, de uma facção criminosa, é o chefe das polícias, é o chefe das forças de segurança dizendo isso. Então não é a mesma coisa que alguém dizer, simplesmente fazer uma acusação sem fundamento. É alguém que tem a inteligência, é alguém que chefia as áreas de investigação. Então isso é muito grave, por ser exatamente essa função do governador e a posição que ele ocupa de chefes da polícia. Então, dito isso, acho que isso é importante para a gente entender a gravidade, né? Porque pode parecer um pouco até exagerado, por que pedir prisão, né? Mas essa é a gravidade disso que a gente está falando. Essa reta final da eleição de São Paulo teve uma série de polêmicas, né, incluindo a participação do Guilherme Boulos na live convidado pelo Pablo Marçal. Então, Pablo Marçal, para quem não está acompanhando tanto São Paulo, né, ficou em terceiro lugar, não foi para o segundo turno, e aí convidou tanto o Nunes quanto o Boulos para serem entrevistados pelo Pablo Marçal, e aí o Pablo Marçal, inclusive, chamou isso de uma entrevista de emprego, né, disse que era uma forma das pessoas conhecerem os candidatos. Resumo da história, Nunes não foi, como a gente viu, Nunes participou muito pouco de debates, né, acabou fazendo essa estratégia de não ir porque estava numa maior vantagem, Boulos foi, e aí isso já é uma série de outras polêmicas, de outras questões, porque parte dos eleitores do Boulos acharam que era uma boa ideia, que seria interessante ele participar para poder falar fora da bolha, etc., e parte não. Então, ou seja, esse segundo turno, no caso da eleição de São Paulo, de sexta-feira para cá, foi bastante interessante de olhar do ponto de vista de mudança de estratégia, etc., mas infelizmente nesse final com essa ação, né, que é realmente inadequada por parte do governador. Ô Isa, agora voltando a essa questão dessa polêmica aí de acusação, né, e criminosa, né, uma acusação absurda, sem provas, qual que é o que a justiça, ou até a justiça eleitoral, o que cabe fazer a partir de agora? A gente já tem aí o resultado da eleição, não sabemos se essa fala polêmica tirou o voto do Boulos, isso é uma coisa que a gente não dá para saber, mas que é uma fala polêmica, acusatória, criminosa e que sim, ela deve ser observada e olhada a partir de agora. O que cabe à justiça eleitoral, fazer a partir de agora? Bom, tem uma questão que a Justiça Eleitoral já faz alguns anos, isso mais ou menos desde 2018, tem olhado, que é o que a gente chama de desinformação. Resumindo, fake news, mas não só, né? Então, a questão da desinformação tem ficado cada vez mais claro para a sociedade, cada vez mais claro e ganhado mais espaço na Justiça Eleitoral, o fato de que desinformação, notícia falsa, esse tipo de acusação pode alterar as urnas, o resultado das urnas. Então eu acho que basicamente a discussão deve ir em torno da desinformação e do uso que ele faz do seu cargo de governador, porque são duas coisas, né? Uma coisa é qualquer outro político, eleito ou não, né, mas alguém da vida pública fazer uma acusação falsa, então você tem uma questão. A outra é que se torna muito mais grave, como eu falei, de você ser o governador, quem está chefiando as forças de inteligência, a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar, a Polícia Civil e fazer uma acusação dessas. Então, provavelmente, a gente deve ter duas coisas. Algo que foi, digamos, o uso indevido do seu cargo, um abuso de poder na sua posição de governador, e a outra da parte de desinformação. Fica claro que as fake news, a notícia mentirosa, elas ainda continuam, né, ganhando força, né? A gente não aprendeu a lição na eleição do Executivo, e parece que isso continua acontecendo, que de repente cabe à Justiça Eleitoral, de repente, não só regulamentar a comunicação, a internet, os meios de comunicação, para a gente poder tentar não deixar passar fake news, mas também ter esse cuidado de deixar leis mais rigorosas para quem comete crime eleitoral, como a gente viu durante esse segundo turno.